Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os incríveis quadrinhos e mangás lidos durante o mês de janeiro. Um deles eu li em dezembro. Dezembro foi um mês bem pobre em termos de quadrinhos, então por isso que eu não fiz vídeo aqui no canal. Eu sei que vocês têm me cobrado bastante pra voltar a fazer vídeos de quadrinhos e mangás, então ó nós aqui outra vez. E sim, eu voltei a chamar esses vídeos de quadrinhos e mangás. E se você não gosta, who cares? Eu não ligo. Enfim, vamos lá então. Então eu vou começar mostrando pra vocês os mangás lidos este mês. Este mês eu li então o Orange. Eu ganhei o Orange de presente na minha caixa postal. A Nini me mandou e eu amei isso daqui, gente. É muito fofinho, muito bonito, muito triste, muito tocante. Rolou uma lagriminha aqui. Mas esse aqui é só o primeiro volume. Eu não sei quantos são, a JBC às vezes... Ah, aqui ó, completo em 5 volumes. Esse aqui é só o primeiro, parece que já foi lançado até o terceiro. Preciso ir atrás das continuações. A única ressalva que eu tenho com relação a esse mangá aqui, a esse volume, é isso aqui, gente. O mangá mesmo, Orange, termina ali no 4º capítulo e aí entra isso aqui, ó. Haruiru Astronaut. Enfim, é isso aqui. Achei muito chata essa história, muito melosa, muito boba, muito, meu Deus, essas meninas fazendo tudo pra esse rapaz e... Ai, que coisa chata. E olha que eu já li mangás desse tipo, aquele Sakura, tipo assim, não é tão bonitinho, mas essa aqui eu achei muito chata. E ainda tá escrito aqui que continua no 2º volume. Eu vou bem pular essas historinhas aqui dos próximos mangazinhos de Orange que eu pegar pra ler. Enfim, vamos lá, dos próximos volumes de Orange que eu pegar pra ler. Fala direito, Tatiana. Enfim, na sequência eu li isso aqui que foi... Meu Deus do céu, que coisa triste. Esse é o Socrates in Love. E sim, eu li a explicação aqui pro título do mangá, mas eu não entendi. Por que esse mangá chama Socrates in Love? Ah sim, eu não falei nada do plot, né, do Orange. Então aqui a gente vai ter essa menina que recebe umas cartas dela 10 anos depois, né? Ela recebe cartas dela mesma no futuro. E nessa carta tá dizendo ali que ela precisa tomar conta de um garoto X, porque aquele garoto vai sofrer um acidente e todo mundo vai perder aquele garoto quando ele fizer 17 anos, ou seja, no ano seguinte. Ela agora, nesse momento em que ela recebe essas cartas, tem 16 anos. Então é isso, é uma história toda bonitinha, desse grupo de amigos na escola e tal, ela apaixonada por esse menino diferente, esse menino perdeu os pais recentemente, é uma história muito triste, muito bonita, e não é uma história linear, então ela vai pro passado, vai pro futuro, e a gente tem que ficar prestando atenção, assim, no primeiro momento eu meio que boiei um pouco na história, precisei reler ali algumas páginas, mas enfim, é isso que acontece. A gente vai ter a história desse mesmo grupo de amigos, sem o amiguinho que morreu, né, no acidente de carro, 5 anos depois, como tá a vida deles, e aí a gente tem essa volta pro passado também, com o recebimento das cartas, e é muito bonito mesmo. É uma história sobre arrependimentos e sobre se você pudesse refazer tudo na sua vida, o que você faria diferente. Bem bonitinho mesmo. Agora o Socrates in Love me lembrou muito aquele filme, eu não sei se tem livro, Love Story. Vocês já viram esse filme alguma vez na vida? Se não viram, é pra chorar, minha gente. Você tem aquele casal de namorados. Agora eu já não me lembro quem era rico na história, se era a família do menino ou da moça, mas enfim, eles brigam com a família, vão morar sozinhos, aquela coisa toda. Toda uma luta pelo amor dos dois, e aí eu não vou dizer qual deles, mas um deles vai desenvolver uma doença bem terrível. Enfim, tudo isso pra dizer que esse mangá me lembrou um pouco Love Story. Então a gente vai conhecer aqui esses dois adolescentes, por volta dos seus 16 anos, que estão apaixonados e tal, e um deles fica doente, uma doença muito rara, e aí a gente vai ter aqui nesse voluminho a história completa. É a adaptação de um best-seller japonês com o mesmo título, e assim, chorei litros quando eu terminei de ler esse mangá. Muito triste, mas muito bonito, recomendo. Depois eu li 6 volumes de One Piece. O que acontece aqui, minha gente? Eu não vou mentir pra vocês, eu já tava meio cansada de Water 7. Eu achei que o autor perdeu um pouco a mão aqui no enrolar da história. Não é nem no desenrolar, no enrolar mesmo. Nunca fica mais fácil, sempre aparece um desafio mais difícil. E teve uma luta aqui que durou, sei lá, esses 4 ou 5 volumes aqui. A gente só vai ter o desfecho nesse volume número 44. Só que, o que aconteceu aqui nesses volumes para eu não conseguir parar de ler? A gente começou a conhecer mais a fundo a história da Robin. E, gente, que história triste, que história linda. Cada arco de One Piece que termina, a finalização do arco é simplesmente incrível. Então, assim, eu não conseguia parar de ler. Eu queria muito saber
como ia terminar a história da Robin. Depois eu queria muito saber como ia terminar a história do Usopp, ou do Sogeking. Gente, muito engraçado. Achei muito bonitinha a forma como ele voltou ali pro bando do Chapéu de Palha. Então é isso, tanto é que eu terminei o Water 7 e já li também o volume 45, que é meio que um interlúdio entre o Water 7 e a próxima saga, que eu não sei qual é. Então vocês aí nos comentários, por favor, me digam, depois de Water 7, o que vem, tá? Então é isso, mês que vem continuaremos a leitura de One Piece. Aí, que mais? Agora vamos às HQs. No final do ano passado, eu li essa coisa linda, absurdamente linda, que é a biografia do Van Gogh em HQ. É a Vincent. Quem escreveu o roteiro e fez o traço foi a Bárbara Stock. E essa HQ foi lançada aqui no Brasil pela LPM Editores. Gente, isso aqui eu vou tentar mostrar pra vocês. É uma das HQs mais lindas que eu já li na minha vida. Não só pela história do Van Gogh, que é sempre muito triste de se conhecer, mas pelo traço mesmo e pela forma como ela optou por contar a história desse grande artista, né, que enlouqueceu num dado momento da vida dele. E a gente vai ler aqui ao longo das páginas sobre o relacionamento dele com o irmão, o Theo, né, que o sustentava de certa forma, mas que acreditava muito na arte dele. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o meu quadro preferido. Até fotografei e coloquei no Instagram. Gente, lindo! Então, pra quem tá estudando História da Arte na escola, em algum momento vocês vão estudar Van Gogh. Isso aqui é lindo demais. E pra você que gosta de bons quadrinhos, gente, fica a dica. Lindo demais mesmo. Triste, mas enfim. Na sequência, mais uma história de loucos, né, digamos assim. Eu li O Louco Fuga, do Rogério Coelho. Gente, mais uma HQ linda de morrer. Eu não vou mentir pra vocês não, eu andei meio desapontada com os lançamentos da Graphic MSP. O Penadinho foi uma HQ que eu achei que teve problemas, o Lições também teve alguns problemas. Eu pulei a Turma da Mata, porque eu realmente pulava as histórias da Turma da Mata, então me digam aí nos comentários se eu devo ou não ler o especial da Turma da Mata, mas enfim. Esse aqui eu recebi da editora e eu fiquei muito feliz quando eu recebi, porque o Louco era um dos personagens que eu mais gostava, principalmente da Turma do Cebolinha. A única bronca que eu tinha com o Louco é que ele começou a tomar o espaço do Seu Juca, tanto é que Seu Juca sumiu das histórias do Cebolinha e a gente ficou só com o Louco. Então eu tinha um pouco de birra com ele, sim. E não eram todas as histórias que eu achava engraçadas, mas o Rogério Coelho fez uma leitura aqui, uma releitura desse personagem que eu achei simplesmente incrível. E uma coisa que eu fiquei sabendo lendo a introdução dessa HQ, gente, eu vou ficar folheando aqui pra vocês verem. Então, como eu ia dizendo, uma coisa que eu fiquei sabendo lendo a introdução e o pós-fácil aqui dessa edição é que o Louco não foi criado pelo Maurício de Souza, foi criado pelo irmão dele. Eu não sabia disso, pra mim todos os personagens tinham sido criados pelo Maurício. Realmente pra mim isso foi novidade. Mas gente, não sei se vocês estão vendo aqui o traço, isso aqui é lindo demais, absurdamente lindo. Dá vontade de fazer um papel de parede com isso aqui e sair colando pela casa. E não é só o traço, a escolha de cores, foi o que ele escolheu retratar mesmo. E o roteiro da história meio que é um roteiro sem pé nem cabeça, como todas as histórias do Louco, mas ao mesmo tempo é uma história tão linda, tão sensível, tão bonita, que assim, eu não sei se eu ando muito sensível nesse fim de mês, mas eu chorei pra caramba lendo isso aqui também. É muito lindo, gente. Olha que coisa. Sensacional. E uma coisa bacana que ele fez aqui também nessa HQ foi meio que entrelaçar as HQs anteriores da Graphic MSP. Então a gente vai ter assim pequenos detalhes das HQs anteriores dos outros artistas, como por exemplo nessa telinha aqui, ó. Tela, olha só. Mas isso não é lindo, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui é absurdamente lindo. Tanto é que eu me peguei imaginando que isso aqui seria um belo de um encerramento de projeto. Se algum dia eles resolverem então terminar a Graphic SP, esse aqui seria um excelente encerramento, porque vai costurar todas aquelas histórias e... Enfim, gente, absurdamente lindo, sensível, delicado e absurdamente sensacional. Fica a dica pra vocês aí, então, tá? Agora, uma HQ que eu li, que foi uma adaptação de um livro que eu li esse mês também, foi o Dois Irmãos, né? E essa adaptação pra HQ foi feita pelo Fábio Moon e pelo Gabriel Bá. Como já tem vídeo aqui no canal sobre o livro e sobre HQ, eu vou deixar o link lá embaixo e não vou me estender muito. O único comentário que eu queria fazer pra vocês é que não gostei muito não. Mas eu tenho quase certeza que eu não gostei muito dessa HQ porque eu fiquei com duas coisas na cabeça. Primeira, Day Tripper é sensacional, absurdamente incrível. E eu queria alguma coisa que fosse parecida com Day Tripper. Segundo, eu li esse livro exatamente depois de terminar a leitura do livro do Milton Raton. Então eu vi sim problemas no roteiro e etc, mas sei lá,
Foi o que eu disse pra vocês naquele vídeo, eu vou repetir. Provavelmente a minha birra com HQ se dá por bobagem, por eu ter lido o livro antes, enfim. Como eu disse pra vocês, o link tá lá embaixo. Depois eu li isso aqui também, gente. Soldado Invernal, Marcha da Amargura. E até postei no Instagram que eu devia ter lido alguma coisa antes, né? O que acontece aqui? Eu sei que aconteceu alguma coisa com esse Soldado Invernal durante aquela HQ Guerra Civil, se eu não me engano, que eu nunca li. E aqui nessa HQ a gente até vai ter, assim, muito rápido uma explicação do porquê esse Soldado Invernal está assim, etc. Ele era um ajudante do Capitão América, então isso ao longo da história a gente vai captar, assim. Só que mesmo assim eu fiquei com a sensação de que eu devia ter lido pelo menos aquele Guerra Civil antes, ou conhecer mais sobre o Capitão América antes de pegar essa HQ pra ler. De qualquer forma, eu achei uma HQ bem bacana. Vai trazer uma história sobre Guerra Fria. A gente vai ter aqui algumas pessoas que trabalham na SHIELD, atrás de alguns nazistas, uma coisa assim, e é isso. Mas eu tenho certeza que eu teria gostado bem mais dessa HQ se eu conhecesse direito esses personagens. Enfim, pra quem gosta, fica a dica. E por fim, eu li então O Talco de Vidro, do Marcelo Quintanilha. Essa aqui é a segunda HQ que eu leio do Marcelo Quintanilha. Eu li, meu Deus do céu, como chama aquela HQ? Tungstênio. Eu li Tungstênio no ano passado e não gostei. Até fiz giveaway aqui no canal e tal, então eu já peguei Talco de Vidro imaginando que fosse uma história parecida com Tungstênio, aquela coisa toda, mas eu me lembro de muita gente elogiando o Talco de Vidro quando eu disse que não tinha gostado de Tungstênio. Todo mundo me disse, ah, mas tenta esse e tal, quem sabe você goste. E gente, eu adorei essa HQ, mas ela é perturbadora. Ela é uma HQ, assim, que vai lidar com algumas coisas, com algumas características dos seres humanos que, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o principal ponto aqui da personagem principal, que é essa dentista, classe média alta, vida boa, vida resolvida, viagens para o exterior e filhos nas melhores escolas, marido rico, aquela coisa toda. E ela tem essa prima que é muito bonita. Só que a família, né, o núcleo familiar dessa prima mora numa cidadezinha no interior, que é muito atrasada, feia, pequena, violenta, aquela coisa toda. E essa prima dentista se sente muito acima dessa outra prima. Só que essa outra prima é bonita. E ela vai se tratar no consultório dessa moça dentista. E aí ela faz uma coisa que eu achei, assim, simplesmente horrível. Ela tem inveja da beleza dessa prima e da calma que ela transmite, apesar de ter vivido uma vida muito complicada, com pai bêbado, família sem dinheiro, aquela coisa toda. Quando essa moça precisa fazer uma obturação, ela opta por fazer a obturação em amálgama e não em resina branca, simplesmente porque ela sabe que um sorriso de amálgama é mais feio do que de resina branca. Veja só vocês. Eu achei aquilo horrível e eu fiquei me perguntando se existe gente assim no mundo. Não que eu duvide muito, né, que isso exista, que isso tenha acontecido, já que algum dentista já tenha feito isso alguma vez na vida. Meu Deus do céu! Não só dentista, mas todo mundo que lida com a parte estética das pessoas, né? Então eu fico me perguntando quantas vezes cabeleireiros estragaram de propósito cabelos de suas clientes, sabe? Eu me peguei pensando nisso. E quando isso acontece, gente, sei lá, nas primeiras 50 páginas aqui do livro, e aí eu fiquei totalmente imersa aqui na história. Eu queria saber o que ia acontecer depois. E aí acontece uma reviravolta na vida dessa prima rica, que é assim, ela vai chegar ao fundo do poço e a gente vai acompanhando a história. O desfecho da história também eu achei espetacular e é isso. Eu achei isso aqui incrível, tanto no traço quanto na forma de contar a história mesmo, nos diálogos, né, e no roteiro da história toda. Ele entra num loop de repetições, assim, pra fazer você entrar naquela história, que é muito legal. Eu adorei isso daqui. Vocês não estão entendendo. Então, recomendadíssimo o Talco de Vidro, tá? Do Marcelo Quintanilha. Assim, a história toda se passa em Niterói, então ele faz um retrato da cidade. A cidade é meio que um personagem aqui também, de certa forma. Muito interessante, gente. Bom, é isso então. Essas foram as minhas leituras de HQs e mangás. Eu voltei a assistir animes, mas eu comecei de novo um anime que eu tinha começado no ano passado e parei. Eu estou reassistindo Soul Eater. Então provavelmente no próximo vídeo a gente vai conversar sobre quadrinhos, mangás e animes. Yay! Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça do joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grandão pra todo mundo. Até mais!